Amados irmãos, desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos mais uma vez aprendendo a palavra do Senhor, ao irmão Edgar pela confiança de estarmos comentando mais uma leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, a lição desse trimestre que tem por tema os princípios divinos em tempos de crise. A lição em apreço que estamos estudando durante essa semana é a lição de número 12, que tem por tema Esdras e Neemias combatem o casamento misto. E a leitura diária é a da quinta-feira, que se encontra em Gênesis capítulo 24, versículos 38 a 67. Um casamento aprovado por Deus. Iremos ler apenas os versículos 38 a 41, que diz assim a palavra do Senhor. Irás, porém, à casa de meu pai e à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse eu ao meu senhor, porventura não me seguirá a mulher. E ele me disse, o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho, da minha família e da casa do meu pai. Então serás livre do meu juramento, quando fores à minha família. E, se não te derem, livre serás do meu juramento. Pois bem, queridos irmãos, o casamento entre Rebeca e Isaac é um exemplo de um casamento aprovado por Deus. Isso porque, ao percorrer todo o texto, percebemos detalhes muito importantes que fizeram com que o Senhor viesse a aprovar esse casamento. O primeiro detalhe que observamos é o fato de, nos versículos 2 a 4 do capítulo 24, Abraão ele pede para que seu servo jure que não trará mulher de entre os cananeus. Ou seja, para que o casamento de Isaque fosse aprovado pelo Senhor, era necessário, em primeiro lugar, encontrar uma moça da parentela de seu pai Abraão, uma moça que servisse ao Senhor, assim como Isaque. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, a parte A, nós vemos a expressão que diz: não vos prendais a um jugo desigual. Por isso Abraão disse: olha, não traga uma moça das filhas dos cananeus. O segundo detalhe que observamos nesse texto é que, como a responsabilidade estava sobre o servo de Abraão, que alguns entendem que era o servo Eliezer, para trazer uma moça ao filho de Abraão, Isaque, esse servo fez uma prova para com Deus. E nós observamos isso nos versículos 12 a 14. Ele não queria escolher uma moça baseada em sua visão natural, mas o servo queria que o Senhor mostrasse à moça que ele deveria levar para Isaque. Ou seja, ele consultou ao Senhor, ele orou ao Senhor, ele fez prova para com o Senhor de que a moça que ele iria levar para Isaque seria aquela que fizesse tudo quanto ele havia dito ao Senhor. O terceiro detalhe, meus irmãos, que observamos nesse texto, encontramos no versículo de número 16, quando o texto revela a seguinte expressão: e a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. Ou seja, Rebeca era uma moça virgem. Homem nenhum havia conhecido a moça. E isso, queridos irmãos, está totalmente de acordo com a vontade de Deus. Pois entendemos, com base na palavra do Senhor, que o relacionamento conjugal, o relacionamento sexual, como nos ensina a Bíblia, somente deve ocorrer durante o casamento, dentro do casamento, que é quando o varão deixa o seu pai e a sua mãe e apega-se à sua mulher, e ambos, a partir de então,
se tornam uma só carne, como a gente observa em Gênesis capítulo 2 e o versículo de número 24. O quarto detalhe que nós observamos nesse texto é que Rebeca cumpre exatamente aquilo que o servo de Abraão havia pedido ao Senhor. Pois quando observamos o versículo 12 da oração deste servo, nós vemos a seguinte oração, versículo 12 do capítulo 24. E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizestes beneficência ao meu Senhor. Então, nós observamos que exatamente da mesma maneira que este servo de Abraão orou ao Senhor, fazendo prova para que a moça a quem o Senhor havia escolhido para Isaque fosse aquela que, ao ele pedir, olha, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, ela deveria dizer, bebe e também darei de beber aos teus camelos. E foi exatamente isso que aconteceu. O Senhor estava mostrando ao servo de Abraão que Rebeca era a moça que ele havia separado para Isaque. E não somente isso, com esse ato de Rebeca de tirar água para os camelos, também para os animais, ela estava demonstrando que era uma moça esforçada, uma moça prestativa, humilde e de um coração puro. E para fechar, meus irmãos, com chave de ouro, um último detalhe que nos chama muito a atenção nesse texto encontra-se no versículo de número 63, que diz assim: E Isaque saíra a orar no campo, sobre a tarde, e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. O que nos chama a atenção é que a Bíblia revela que no versículo 58 chamaram Rebeca e perguntaram a ela, a sua família, dizendo: Irás tu com este varão? E ela respondeu: Irei. E ali todos despedem Rebeca, sua irmã e sua ama, e o servo de Abraão e seus varões. E abençoaram Rebeca e disseram a ela: Ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o varão, o servo de Abraão. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Enquanto eles estavam partindo de encontro a Isaque, a Bíblia revela no versículo 62 que Isaque vinha do caminho do poço de Lairoi, porque habitava na terra do sul. E Isaque estava saindo para orar no campo sobre a tarde. Ou seja, Isaque ainda não sabia quem seria sua futura esposa. Isaque estava aguardando o servo do seu pai chegar com alguma notícia, boa ou não, mas enquanto isso, Isaque não estava parado. Isaque estava orando. E é aí onde está o segredo de um casamento aprovado por Deus. O servo de Abraão orou, mas Isaque também estava orando ao Senhor. E foi justamente em um desses momentos, quando Isaque estava se dirigindo a orar, que ele encontrou aquela que o Senhor havia separado para ele. Portanto, meus irmãos, esses são os detalhes que nós encontramos que fizeram com que o Senhor aprovasse o casamento de Isaque e Rebeca. Detalhes que podemos observar em todo o texto do capítulo 24 do livro de Gênesis. E fechando com chave de ouro,
observamos que a oração ela permeou todo esse contexto. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.